Mas a gente traz uma notícia aqui importante sobre essa disputa ao governo de São Paulo. O Tarcísio Gomes de Freitas, ele confirmou numa entrevista coletiva que terminou há pouco, que fechou o apoio com o PSDB estadual. Segundo ele, foi uma decisão do diretório estadual do partido, depois de uma reunião que contou com o presidente do partido em São Paulo, Marcos Vignoli, além de deputados estaduais e federais. Tarcísio falou em continuidade de políticas públicas positivas em andamento, que ele já vem falando ao longo dessa campanha. O PSDB levou sugestões a Tarcísio, que foram acatadas por convergirem, segundo ele, com o defendido no plano de governo do candidato. Não que a gente duvidasse que o PSDB estadual fosse estar com ele, já que o governador Rodrigo Garcia declarou apoio a Tarcísio, mas qual o tamanho desse apoio do PSDB estadual, Yuri, nessa campanha em que Tarcísio já tem uma boa vantagem? Na verdade, na prática, Márcio, um pouco dentro daquela linha que a gente estava falando das máquinas administrativas. Em parte, uma acomodação de alguns dos integrantes do governo estadual já para tentar fazer parte, ter algum espaço num futuro governo Tarcísio, mas principalmente das prefeituras. E a gente viu que muitos desses prefeitos do PSDB ainda vai ficar fora do governo estadual, sem ter o governador depois de 28 anos, totalmente desacostumado, o PSDB não sabe viver sem o Palácio dos Bandeirantes, mas tem uma série de prefeituras do PSDB que são fortes nas suas respectivas regiões e cidades que já haviam aderido. A gente viu na imagem ali que a gente mostrou na ilustração, por exemplo, o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, que é do PSDB, que é um dos mais aguerridos antipetistas, porque tem um enfrentamento próprio com o PT na cidade que é o berço sindical do PT, numa cidade em que Lula e Haddad foram os mais votados nesse primeiro turno. Então, também tem, por um lado, tem situações como, por exemplo, a do Duarte Nogueira, prefeito de Ribeirão Preto, que estava com o Rodrigo Garcia e viu que o seu eleitorado já deu a vitória tanto para Tarcísio quanto para Bolsonaro, já aderiu aos dois. Por outro lado, tem as situações locais que Orlando Morando, como tem um enfrentamento com o PT muito forte na sua cidade, precisa se posicionar no campo oposto, ainda que o seu eleitorado, por uma margem estreita, é verdade, o eleitorado da cidade de São Bernardo do Campo tenha dado vantagem ao PT. Enquanto diretório, o partido ainda é muito forte. Saiu machucado, perdeu muitos deputados federais, também teve redução na Assembleia Legislativa de nomes que eram tradicionais ali, mas ainda tem a Assembleia, ainda tem, né, toda uma estrutura dentro da máquina que faz a diferença e que vai certamente ajudar nessa campanha de Tarcísio. E aparentemente não foi apenas o PSDB estadual do estado de São Paulo que decidiu apoiar Tarcísio Gomes de Freitas. Você nos traz uma apuração, Caio, que o PSD, Gilberto Kassab, também está entrando nesse apoio ao candidato do Republicanos aqui ao governo de São Paulo. Na verdade, nessa reta final, o Kassab já tinha, né? O vice do Tarcísio é o Felício, ele é do PSD, ele é do PSD, era do PSDB. Mas o que acontece? Tem um espólio do PSDB no estado, os prefeitos órfãos, partido fraco, 13 deputados na bancada federal, isso significa muito pouco em termos de fundo partidário, em termos de recursos públicos, sem o Palácio dos Bandeirantes. Então, prefeitada no estado, 2020, 169 prefeitos foram eleitos do PSDB. Essa turma já começa a olhar para o Tarcísio, por identidade ideológica, por antipetismo, mas também por pragmatismo. E nesse segundo turno, quem está liderando essa movimentação no interior do estado é sim o Gilberto Kassab, né? A gente tem dito que ele é o síndico desse espólio do PSDB e da derrota do PSDB aqui no estado. Ele tem organizado caravanas pelo interior, né, aqui do estado. Em cada reunião ele agrega ali mais ou menos 30 prefeitos. Para evitar ciumeira e briga dentro da coalizão, ele tem convidado integrantes do PP, do PL, do Valdemar da Costa Neto, do Republicanos, que é o partido do Tarcísio, deputados estaduais, deputados federais, e feito essas reuniões. Algumas com o Tarcísio, outras o Tarcísio entra pedindo voto. Leitura geral, evidentemente, esses prefeitos já estão migrando. Muito provavelmente, no ano que vem, essas 169 prefeituras do PSDB no estado, de 645, serão esvaziadas. Aí deve ter ali... o Kassab, se o Tarcísio ganhar, o Kassab vai ser o homem forte no estado
o sujeito oculto ou não, né? Dependendo da posição que ele tiver. Lembrando que ele tem ali algum ressentimento com o PSDB, tem uma questão pessoal com o Rodrigo Garcia, eram aliados e depois romperam, dentro da coalizão ali, ele já é muito habilidoso para fazer isso, né, para atrair esses apoios, e ele que está administrando. Eu já tinha falado do Rodrigo Garcia, mas tem a questão com o João Dória, porque ele era o secretário da Casa Civil do João Dória. Ele foi nomeado para a Casa Civil e não logo assumiu. No começo, e aí saíram algumas denúncias, acho que teve alguma operação policial, e o Dória meio que demitiu, né, convidou ele a sair. Então tem essa questão, e agora é ele que está, como o Tarcísio não é do Estado, mas é ele que está se arvorando ali toda essa operação política. Em uma dessas reuniões, acho que em Registro, nessa reunião participou inclusive o irmão do Bolsonaro, o Renato Bolsonaro, que trabalha numa prefeitura ali da região, Vale do Ribeira. Mas ele também não, em tese, em princípio, não participei dessas reuniões, mas não pede voto para o Bolsonaro. Né? Porque na nacional, o PSD e o Kassab declararam neutralidade, mas na estadual é ele que está capitaneando essa operação política dos prefeitos no estado. Lembrando que o Rodrigo Garcia, nós demos aqui, foi para o exterior, né? Pediu uma licença de alguns dias, de sábado até quarta, acho que volta a trabalhar na quinta-feira, está numa viagem familiar. Então aquela imagem, Bolsonaro com o Rodrigo Garcia com os prefeitos, não, esqueçam isso. Quem está cuidando disso, a mão na massa, o Zema do Tarcísio e talvez do Bolsonaro no estado de São Paulo, hoje, nesse segundo turno, se chama Gilberto Kassab. Mas Kassab está trabalhando para Tarcísio em São Paulo, mas está trabalhando para Bolsonaro em São Paulo? Sim, mas em toda reunião o Tarcísio entra, ou vai junto, e o Tarcísio pede voto para o Bolsonaro. Mas Kassab pede voto para Bolsonaro? Não participei de nenhuma. Eu não quero muito. Acho que é uma coisa, outra coisa. Uma coisa, outra coisa, exato. Ele toma esse cuidado, Muita Eu imagino ele toma esse cuidado.